Olá, tudo bem com você? Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo. Eu tô ótimo. Hoje não fez tanto frio, tá mais tranquilo. E hoje é dia de conversa de peso. Hoje não é peso corporal que conta. Hoje é peso intelectual e conhecimento. Minha amiga, muito querida, e eu vou contar daqui a pouco como é que a gente se conheceu, mas eu quero, antes de qualquer coisa, falar para vocês, curtam, compartilhem essa conversa de peso, essa nossa terceira conversa de peso aqui, com grandes figuras da nossa cidade. E eu dou boas-vindas à minha querida Maria Cristina Castilho de Andrade. Oi, Samuel, mas a alegria é toda minha de estar aqui com Meu você, Deus. que é toda sensibilidade, que é você sim, é toda inteligência, é capacidade em tudo. Muito obrigado. E assim, fui contemporânea da sua mãe, né? Mas não foi na aí que a gente se escola, conheceu. lógico que não, Você você se nem lembra? sonhava em nascer. Você se lembra? E da sua tia, a gente da estudou tia, junto. sim, é verdade. Mas você se lembra quando foi o dia que nós nos conhecemos? Ai, Não tem problema. Eu tô de idade, Não, assim. tô de idade não, mas você tá ótimo. Verdade, tô Vai, para idosa. com isso. Agora já não conta muito. Eu vou contar pra você. Eu fazia USP, o ano era 2002. Congresso de Cristianismo, Educação, Filosofia e Arte, Faculdade de Educação. E você foi a convite do professor João Lauan e deve ter ido também a convite do Naline. Não, eu convidei o Naline para estar lá. Foi você que convidou o Naline. É. E eu fui convidado de ninguém, porque eu estudava na época lá. E eu fui motivado pela chamada, né? Educação, cristianismo. Nessa época eu tinha acabado de entrar na igreja. E aí conheço essa figura que eu já ouvia falar, já li a coluna sua no JJ na época. Quando eu lia, minha mãe comentava, eu conheço, estudou com a tua tia e tudo mais. E aí você me deu uma carona na Kombi da Magdala. E aí nós começamos a conversar lá. Você, a Rose, a gêmea. Sua mãe estava junto. Tava também. Eu acho que estava a Ana também, estava lá. E voltamos todos juntos. Eu até brinquei que naquele mesmo ano eu fui para Brasília, num congresso, alguma coisa. E olha que loucura, como é que a vida dá a volta e acaba sempre no mesmo lugar. Eu fui num congresso e daí você comentou que na época trabalhava, eu acho que você era secretária do Dr. André na época, não? Naquela época era. Naquela época você era. E ele era deputado federal. Sim. E eu comentei. Eu fui lá para Brasília no gabinete dele e não encontrei ele. Só falaram para mim que estava um tal de Paris Monk. Aí você me corrigiu. É Parimoski, menina, Parimoski. E hoje tá aí ele na grande mídia. É verdade, Ele era o chefe de gabinete do deputado André Benassi na época, né? Certo. Olha só que coisa. Cris, conta pra nós. A Cris é minha amiga, então eu vou chamar a Maria Cristina Castilho de Andrade de Cris. Ótimo. Tá? Eu não vou... É que nem Dom Arnaldo, eu não conseguia chamar ele de senhor bispo ou de excelência, que é a maneira correta, então eu só chamava ele de Dom. Cris, me conta um pouquinho de você. E aí, como é que começou? O que você estudou? Conta um pouquinho Opa! Vamos lá. Essa parte vai ser cortada, com certeza. Ou não, aparece tudo em preto e branco. Eu sempre escolho algumas coisas assim. A Cris tem uma... Melhor, antes que você conte, porque a trajetória é vasta. A Cris, ela tem uma característica que ela trabalhou com 2 públicos na cidade, que acho que ninguém... Eu gosto muito de um livro seu que tem o título Nos Varais do Mundo, Submundo, né? E eu acho que é bem isso mesmo, né? Você foi atrás das pessoas que são mais as mais alijadas de tudo, assim, as que estão realmente num submundo, que até mesmo em alguns momentos do submundo também são mal vistas, né? Explica pra mim um pouco isso. Conta pra mim como é que surgiu isso. Olha, Samuel, eu acho que assim, Deus, ele é assim,
ele é um grande tecelão, porque Deus ele vai alinhavando as coisas, acho que para a própria salvação e liberdade das pessoas, né? Com 13 anos de idade, eu morava na Rua Rangel e na Rua Marechal Tio Educandário. Porque você é jundiaiense de 4 costados, né? Não, sou nascida em São Paulo. Nossa, eu errei feio! Não, porque você tem uma história... A história da sua família é uma história muito ligada a Jundiaí, né? Mas todos nós nascemos em São Paulo. Mas teu pai é... O Benedito Castilho de Andrade é teu pai. Avô. Seu avô, que Meu lutou na pai Revolução. É João. E o teu avô O meu lutou... avô era jundiaiense. Jundiaense... E se formou pela São Francisco. Foi a última turma do Império. Uau! Do Largo São Francisco. Foi a última turma do Império. E aí depois, que é nome de avenida lá no Eloy Chaves, né? Porque ele também foi deputado estadual, né? Ele foi promotor, mas depois ele se estabeleceu em São Paulo. Entendi. Mas eu nasci em São Paulo, fiquei lá até os 5 anos. Vim para Jundiaí, fiquei até os 8. Moramos 1 ano em Poços de Caldas e voltamos para Jundiaí. Aí eu continuei, fiquei aqui. Aqui está. Aí eu morava na Rua Rangel e na Rua de Baixo do Candário Nossa Senhora do Desterro, que as freiras que administravam. Eu ia à missa lá e elas me convidaram se eu podia ajudar nos deveres das meninas, que eram internas lá. E aí eu fui para lá para isso. E tive um choque quando eu comecei a ouvir as histórias das meninas, que a maioria, ou muitas delas, na época, tinham sido abusadas sexualmente dentro de casa. Para mim, com 13 anos, né, e que fui criada dentro da Retoma, meu pai se casou com 48 anos. Teve meu irmão, e depois eu nasci, ele tinha 55, mas minha mãe era 25, mais nova. Mas assim, eu fui bem dentro da Retoma. De repente, sabia que abuso sexual não era uma coisa de você estar passando no matagal e alguém te puxar para o matagal. Foi um choque muito grande. E um choque, um chamado, que não podia passar batido isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, na rua que eu morava, no Quadrilátero, Rangel, Siqueira, Barão e São Bento, as mulheres faziam trotuar. E, assim, minhas amigas e eu brincávamos na rua, né? Naquela época, com 13 anos, brincava na rua. E curiosíssimas com o que as mulheres prostituídas conversavam, combinavam, que naquela época não se falava em questão de sexo. E uma delas percebeu a curiosidade, começou a conversar. Os pais das demais proibiram de que ficassem à noite na rua conversando, mas eu não tive impedimento para isso. E quando eu estava com 16 anos, aí assim, eu tinha 2 lados. Eu tinha todo um estudo sobre prostituição, que grande parte das mulheres pobres prostituídas foram abusadas sexualmente. Tinha as meninas abusadas com que eu tinha contato, e tinha as mulheres, essa uma da rua com que eu conversava. Quando eu estava com 16 anos, ela se suicidou. E para mim foi um choque muito grande, porque eu participava dos movimentos de jovens na diocese, eu achava que eu poderia ter feito algo mais por ela, apesar que eu a ouvia. Então, aos pés do caixão dela, eu pedi a Deus que Ele me chamasse da forma que Ele quisesse para trabalhar com mulheres em situação de prostituição, né? Então, assim, de certa forma, todas as coisas foram ligando, né? Porque eu fazia um trabalho ligado à educação, que eu sempre gostei, lá no educandário. Tinha o contato com as excluídas, fiz magistério. E depois do magistério, eu fiquei em dúvida se eu faria serviço social, direito ou letras. Como eu gosto muito de ler e de escrever, já estava dando aula no SESI, eu decidi fazer letras, né? O que não me impediu de maneira nenhuma. Nem de exercer, às vezes, o direito e nem o serviço social. Aí, eu tinha 16 anos, não? Aí, quando foi em 80, e eu falava muito com o Dom Roberto a esse respeito.
tanto Dom Roberto como Dom Joaquim sabiam muito assim como isso era uma dor para mim. Ver as mulheres assim, alcoolizadas, usadas, né? E 12 de outubro de 82, eu cheguei na catedral para a missa, cheguei junto com o Dom Roberto. 4 mulheres passaram correndo porque tinham jogado saquinho com urina nelas. E aí o Dom Roberto teve um impacto. Falou assim para mim, começa a pastoral da mulher aqui em Jundiaí. Eu nem sabia que existia em algumas dioceses esse trabalho. Aí ele me encaminhou para o frei Jean-Pierre Baruel, foi um frei dominicano, morreu com 96 anos, faz 6 anos. E ele tinha todo um trabalho, ele que trouxe o movimento Ninho da França para os estados do Nordeste, e aí assim. Aí na semana seguinte eu já estava na praça, puxando conversa com as mulheres, entendeu? Aí assim, a minha vida acabou ficando muito ligada às questões da periferia, porque eu trabalhei também como diretora cultural do Mobral, com a dona Lourdinha Potenza. E o que mais a gente fazia era show sertanejo nos bairros. Pegava a Kombi do Mobral, com som na Kombi, tinha o trio Diamante, os 3 Diamantes, do Vail Seco, né? E eles faziam o show, eu estava lá para quem queria se alfabetizar. Isso, sim, me deu um contato muito grande com os núcleos de submoradia, que eu fiquei 4 anos fazendo esse trabalho. E acabou tudo interligando, entendeu? Tudo interligando. E o Frei Antônio Moser, que já faleceu também, acho que há 4 ou 5 anos, né? Que era presidente da editora Vozes, ele, no livro dele, Enigma da Esfinge, ele faz uma colocação muito interessante. Só se liberta do preconceito quem restitui a voz ao silenciado. E eu acho assim que toda essa minha história, Deus me deu para quebrar os meus preconceitos. Porque o preconceito, ele é uma cela. Cris, você nunca teve muito preconceito pelo que você está falando, assim? Não era uma coisa que era latente, pelo menos? Mas, de repente, eu vi quem estava às margens da sociedade compartilhar essas dores. É isso que eu acho. O que eu vejo muito na sua história é assim. Você mais... Aquilo lhe causou... eu vou contar uma experiência minha também, assim. Sempre me tocou muito quando eu via, e ainda vejo porque moro no centro da cidade, as travestis. Porque essa pessoa sai da casa dela, que não é em Jundiaí, né? É sempre nos arredores, porque Jundiaí é uma cidade cara, né? Sim. Mora na periferia, vem arrumada para o trabalho, num trem ou num ônibus. Tem que andar quilômetros para chegar no lugar onde se convencionou fazer o trotuar, né? Que é nada mais do que fazer o ponto, né? E ali ser alvo de toda a humilhação possível. E eu fico... E aí as pessoas falam assim, são safados, são sem vergonha. Não é possível. Não é possível que alguém, em sã consciência, um pervertido, pensava-se muito isso, né? Falava-se muito isso, pervertido, etc. E tal. Não é possível que alguém acorde um belo dia e fale assim, por vontade própria, nossa, hoje eu vou apanhar, vou levar um saco de urina na cabeça. Não é possível. Acho que não existe. Acho não deve existir uma pessoa que em sã consciência faça isso. E aí, isso também sempre me compadeceu muito. Eu sempre tive muito tanto isso como as pessoas em situação de rua. Ninguém quando pensa em sã consciência na própria vida, deseja. Algumas pessoas, óbvio que tem as exceções, as regras em qualquer coisa na vida. Mas eu não consigo enxergar dessa maneira, sabe? Então eu acho que, na verdade, o que te motivou
foi mesmo assim, a empatia por ver realmente porque é uma dor terrível, né? Nossa, porque isso não é uma escolha de vida. Isso é uma imposição de uma trajetória de vida. É mesmo. É porque a pessoa foi abusada, a pessoa é vítima de preconceito, a pessoa não teve chance de estudar. A gente viu muito problema do bullying, aí a pessoa não consegue, ela não tem uma igualdade, ela só poderia dizer alguma coisa se ela tivesse tido igualdade de direitos, mas ela não tem. Uhum. E aí só resta para ela o corpo, né? Mas, ô Cris, uma crítica que eu já ouvi, me ajuda a responder isso também, para mim mesmo. Uma crítica que se faz. Até houve uma vez uma amiga minha, eu comentando de você, ela até fez essa crítica para mim, e eu já digo que eu queria entender a sua opinião sobre isso. Existe um movimento cada vez maior de mulheres que defendem que não é uma, não foram vítimas de violência, que isso é uma escolha delas mesmo. Eu acredito, como eu falei, deve ter de tudo nessa vida, né? Deve ter de todas. Tem gente que escolhe se fantasiar de cachorro e viver como cachorro. Isso é verdade. Tem gente que usa fraldas e chupa chupeta, adultos que fazem isso, e isso é tratado como algo, como um lifestyle, como um estilo de vida da pessoa. Acredito que tenham mulheres que eu não posso falar porque eu não sou mulher e não vivo essas situações todas, então assim, eu não posso. Mas eu penso que você não está falando dessas pessoas. Você não está falando hoje da menina que faz ou do menino que faz o OnlyFans, ou que vende a pornografia na rede, né? Ou que mesmo faz programa. Não é desse caso que você está falando. Você está falando da pessoa que está na rua e que não quer estar lá, né? Olha, existe uma questão, como eu estou nesse trabalho, nesses contatos, desde 82, uma coisa é clara. A mulher em situação de prostituição pobre, ou ela foi abusada, ou ela viveu em situação de promiscuidade sexual. A mãe trocando de parceiros na frente dela, o pai trocando de parceiras. Então, e na situação de desestrutura, ela cai. Agora, eu não estou falando mesmo de vender pornografia, mas a chamada garota de programa, que não gosta de ser chamada de prostituída, recentemente eu tenho acompanhado uma garota de programa que, inclusive, foi parar na Europa. Mas a história dela não foi bem de abuso, mas é tão destruída como das mulheres pobres. E uma vez, quando o Dom Joaquim já era bispo, eu trabalhava com o bispo auxiliar em São Paulo, ele me convidou para ir lá falar sobre isso. E aí eu disse para ele, olha, acho que as mulheres, as garotas de programa, não, eu disse na minha fala, eu não entendo, não conheço esse mundo e acho que, de uma certa forma, é uma escolha. E o Dom Joaquim, na época, falou assim, eu não acho, Cris. Ele falou, eu acho que um dia você vai conhecer mais isto. E é muito mais difícil uma garota de programa, por mais que ela não queira prostituição, se libertar da prostituição, do que uma mulher pobre. Porque aquela que é a garota de programa, que ela já fez programas com homens mais perfumados, foi levada em restaurante, uma série de coisas. Foi fazer programa em hotel de 5 estrelas, entendeu? Aí ela fica atrelada a esse mundo. Se ela sair da prostituição, esse nível que ela considera que tem de vida vai afundar. Entendi. A mulher pobre, não. A mulher pobre, a mulher em situação de miséria,
é ela se sentir fortalecida na sobrevivência. Eu acho que isso é Passa a ser uma escolha dela sair da prostituição. Eu acho isso muito importante, porque é muito da crítica que é feita a trabalhos. A gente vive um momento muito complicado, né, Cris? Onde qualquer ação, qualquer boa ação também é vista, às vezes, com receio. Eu falo isso porque é da juventude de hoje. Eu posso falar da juventude de hoje porque eu já não sou mais um jovem. Mas uma coisa que eu percebo é que, assim, as mudanças sociais e dos contextos que se vive foram muito grandes, né? Coisas que não eram imaginadas, hoje tentam se transformar em coisas comuns e corriqueiras. Particularmente, eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Não posso dizer que é só uma maravilha, mas também não posso dizer que é só um fracasso. É muito legal, é muito interessante, muito importante você falar isso, porque existe sim uma glamorização, às vezes, por parte de influencers, por parte dessas pessoas que vendem a pornografia e também fazem o programa, de que a vida da prostituição que é uma vida fácil. E assim, o que você está falando, o que eu percebo é que assim, não existe absolutamente nada fácil. Não é fácil, porque a mulher pobre, o que você está falando é a mulher pobre, quando ela está prostituída, ela quer sair da prostituição. Ela só se prostitui porque foi o que sobrou. A pessoa que tem mais condições, a mulher que tem mais condições e que escolheu fazer isso para manter um lifestyle, uma vida, essa não sai. Porque quando ela sai, ela perde tudo. Pensa ela que perde tudo o que ela vai ter. Mas os estudos comprovam que a mulher em situação de prostituição, ela ganha algum dinheiro, a pobre muito menos, durante os 10 primeiros anos. Depois ela já entra em decadência. Olha que interessante. E aí eu tenho acompanhado ali algumas garotas de programa, mas que não conseguiram se inserir na Magdala, entendeu? Mas que eu tenho contato. Mas assim, quando começa a decadência se transforma em cocaína, em crack, em álcool, entendeu? Porque ela não sabe o que fazer com ela. E aí ela começa a perceber que ela é olhada apenas como carne. E a carne dela já está murchando. E aí, Cris, então me conta uma coisa. O trabalho da Magdala, então, é simplesmente pegar uma Kombi, levar a Bíblia para todo mundo e falar para elas, convertam-te suas pecadoras. Não, obviamente não. Na Magdala a gente tem um acolhimento. Isso eu acho muito legal. Muito legal. A vice-presidenta da Magdala, que é a Ana Cristina Codarim Rodrigues, é psicóloga. Questões da necessidade de psicóloga, ela está lá. A Rosa Hermenezia, coordenadora da pastoral, sua presidente, e a Pérola Dulce, voluntária como assistente social. Então, aí a gente vai ouvir os anseios, as histórias. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras à noite. A gente anuncia o Evangelho também, sem dogmas. Entendeu? Mas a gente mostra para ela que existe um Deus que é amor, que está tão preocupado com ela como está comigo. E aconteceu o fato de uma mulher que se prostituía num bar, que eu fiquei 10 anos convidando. E assim, ela era a minha sustentação no bar, porque quando o dono do bar achava ruim que eu estava lá, eu sempre estava lá porque tinha alguma mulher que estava com alguma dificuldade maior, e ele ficava louco da vida, era ela que me defendia. E levou 10 anos para ela aparecer na Magdala. E aí ela me contou. Ela esteve internada numa instituição religiosa quando a mãe morreu, e o padre falava, se alguém entrar na prostituição, já é do demônio. Então, não tente se aproximar da igreja. E aí, acho que o padre até procurava fazer isso para o bem, entendeu? Mas, assim, a gente vai discutir todas essas questões, a gente vai incentivar
que procure a unidade básica de saúde do seu bairro. Para nenhuma delas você fala, pare com isso. Jamais, nesse tempo todo. Eu acho isso incrível. Jamais diria e jamais falei. Isso é uma escolha quando ela se sente empoderada. Olha só. Quando ela se sente empoderada é uma escolha. Porque se ela falar, eu vou vir toda quarta-feira aqui, nem todas que do nosso grupo saíram da prostituição. Nós temos que saiu também, que está tentando até sair, mas que não deu um passo. A gente se envolve com isso, entendeu? Assim, com essa escolha. Mas a gente, nós temos muitas hoje trabalhando em restaurante, que a gente tentou vários cursos na Magdala. Só que como elas tiveram dificuldade, estudaram pouco, não vai para frente. A coisa que vai para frente é o que for, e lá a gente tem uma estrutura de cozinha semi-industrial. Então, o que for do fogão, como elas sabem cozinhar, não intimida. Então, a gente tem muitos trabalhando hoje em cozinha industrial, em restaurante, por escolha delas. Nunca por imposição nossa. E nunca também tentou levá-las até a igreja. Assim, você tem que ir, você tem que fazer. Como convite, sim. Não. Elas ouvem o evangelho lá na Magdala. A gente fazia a sacra no quintal da Magdala. A nossa missa de aniversário da Magdala é no Carmelo. Elas amam as carmelitas, vão todas. Inclusive, 2 vezes já foi um travesti também, que fica apaixonado pelas irmãs. Que coisa maravilhosa. E assim, tem a missa, terminou a missa, a gente sobe no locutório onde elas são atendidas por todas as irmãs ainda preparam um lanche para elas. Que coisa maravilhosa. Que Então, coisa maravilhosa. Desde 82 fazendo isso. Desde 82. E isso, assim, dá muito sentido para minha vida. Eu imagino, Cris. Eu imagino. E hoje, lá na Casa da Fonte, né, a iniciativa é da Companhia Saneamento de Jundiaí, que me convidou no final de 2004 para começar um projeto no bairro, que são eles que financiam. Nós temos 200 alunos, de 7 a 17, que fazem, além de reforço escolar, tem várias modalidades de esporte, tem capoeira, tem desenho, tem ginástica artística, tem ginástica rítmica, tem jazz. E temos os adultos que fazem operação de máquina, não é corte e costura, né? Operar a máquina industrial. Temos artesanato e temos na área de estética, cabeleireiro, pedicure, manicure, barbearia, trança nagô. E temos toda a parte de sobrancelha também, de graça para o bairro. Então, hoje, isso assim, me dá uma satisfação muito grande, porque eu dei aula há 30 anos, né? Não, onde, Cris? No SESI, mas dei aula no Anchieta também. No SESI e no Anchieta. Dei aula a maior parte do tempo no Cesão, né? Então, eu dei aula há 30 anos. Ligada desde 82... a Magdala. Fiquei 22 anos visitando cadeia, inclusive a cadeia feminina de Itupeva. Como é que surgiu a cadeia? A cadeia surgiu assim. Era o cadeião da Anhangabaú. Pastoral carcerária, né? 2 mulheres do nosso grupo estavam presas. E assim, a parte da frente era 2 celas para as mulheres e a parte do fundo era para os homens. E aí essas 2 participavam das reuniões da pastoral e mandaram uma carta para eu ir lá. Falei, não vou, na cadeia não vou mesmo. Tem limite, né? Tinha muita má impressão, você não sabe do quê? Daqueles latões de lixo. Porque o lixo não era condicionado em saco de lixo, era latão e aquele lixo cheio de mosca. E eu falei, não vou mesmo. Na 3ª carta veio assim, se aquele Jesus Cristo do qual você fala é de verdade, você vem nos ver. Meu Deus do céu, capau!
Receba. Aí eu fui atrás, na época, quem era diretor era o doutor Fernando Bardi, fui atrás dele, autorizou, e eu fui lá visitá-las. E aí, já que você está aí, você vai lá no fundo levar um bilhete para fulano. Bom, quando terminou a visita, eu já tinha ido na porta de todas as celas. E já sabia que eu ia... Depois de 6 meses que eu estava indo todo domingo, comentando com o Dom Roberto falou assim, você me leva lá? Eu falei, levo. Chegou lá, ele, nossa, mas muito jovem, Cristina, muito jovem. Você começa a pastoral carcerária, porque Jundiaí... Pois Roberto, né? Também vou falar, hein? Só trabalho, hein? Jundiaí teve um trabalho com cadeia, mas eu não me lembro se era... que inclusive Dom Joaquim era seminarista, ele participava, mas não era a pastoral carcerária, e aí depois tinha terminado. Aí eu falei, não, mas eu já tenho a da mulher. Não, porque você começa, você que me sensibilizou. Eu falei, mas eu não sensibilizei o senhor que quis vir. Nem porque você começa. Aí eu comecei com coordenadora há pouco tempo, mas depois eu fiquei 22 anos. E assim... Foi uma grande experiência de vida para mim. E hoje é muito bom, sabe? Quando eu encontro alguém na rua... É isso que eu ia perguntar. Você encontra, às vezes, um que você conversou lá? Sim, encontro diversos. E uma vez eu fiz uma colocação tentando motivar mais pessoas, na época, né? A participar desses trabalhos. Eu falei assim, olha, quem visita a cadeia é para toda a vida. Porque eles vão procurar você. Mas não é porque eles vão procurar para te assaltar. Porque eles encontraram alguém que olha nos olhos e não se escandaliza. Bastou. Foram até me denunciar na época para o padre que coordenava o trabalho aí. Que eu estava falando que depois eu falei, mas tem cada coisa, né? Mas tanto esse trabalho da Pastoral da Mulher, da Magdala e da Carcerária... E alguns moradores de rua que eu tenho contato é para a vida inteira. Eles vão cruzar com você, eles vão ter muita alegria. E para mim me dá muita alegria. Especialmente quando você dá atenção, né? Quando você... Uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida era o Alexandre, que era um morador de rua ali da... Estava em situação de rua, melhor dizendo, ali na Praça da Catedral. Eu moro ali, e aí eu ia à missa todo dia, ainda, né? Quando dá eu vou. Tô em falta. E aí toda vez ele vinha pedir dinheiro pra mim. Toda vez ele... Quando eu não pedia, a gente trocava umas ideias, conversava. Aí depois tinha dia que ele chegava pra mim e falava assim, hoje eu não tô legal. Eu falava, o que foi, Alexandre? Queria tomar um banho hoje. Queria tomar café. Quanto que fica aí? 50 conto. Aí, às vezes quando eu tinha, né, eu dava o dinheiro pra ele. Pra mim assim, eu não tenho essa coisa de... vai usar para droga. Não cabe isso na minha cabeça, para mim, assim. Por aí mais é problema dele. Aí o problema é dele, etc e tal. Eu sempre ajudei. Depois da pandemia ele sumiu, não sei o que aconteceu. Não sei. Ainda é uma coisa que vem aqui na minha cabeça, não sei. Porque eu saí de casa também, e quando eu voltei eu já não ouvia mais, eu não sei o que aconteceu. Mas é exatamente isso. Eu vejo que... E ele sempre vinha me conversar. E não era só para pedir. Muitas vezes era para conversar. E uma vez eu tenho uma experiência muito interessante com uma das 4 primeiras. Só uma está viva, as outras 3 já faleceram. E essa da Magdala ou da carcerária? Não, da Pastoral da Mulher. Pastoral Comecei da Mulher. Com as 4 que Dom Roberto viu, sim, né? Sim. E uma delas, nossa, era impossível. Ela brigava com a polícia, ela brigava com todo mundo. E ela foi me procurar trêbada, com shorts cheio de furo, mas numa época que nem usava esses shorts furados, descalça, e falando para mim que ela ia se suicidar, que nada dava certo na vida dela, e a gente conversou. E conversou, e eu ia na catedral numa missa de 7º dia. Aí ela me deu os remédios de tarja preta e deu tudo que ela ia tomar. E agradeceu, eu falei, agora eu vou para a missa de 7º dia. E depois da missa de 7º dia tem um casamento, porque quando eu cheguei na igreja eu vi tendo enfeitar. Estou eu ajoelhada no primeiro banco,
E eu sempre procuro sentar na frente, porque eu tenho deficiência auditiva, os aparelhos... Para mim, estou sentada e eu ouço um grito da porta da catedral. Cadê a Cris? Minha Nossa Senhora. Eu não sabia se eu levantava para ela me ver e ela parava de gritar. Se eu sumia. Eu, naquele momento, tive uma atitude muito preconceituosa. Fingiu que não estava acontecendo nada. Não, foi muito preconceituoso, mas eu levantei. Eu levantei, ela veio e veio resmungando que ela foi tropeçando nos enfeites lá. E eu já sabia o traje que ela estava, descalça, o short, não sei o quê. Aí ela ajoelhou do meu lado e eu falei assim, olha, Solange, isso não era roupa para você vir na igreja. Ela falou assim, aquele Deus que acabou de me salvar é igual aos homens que estão mais interessados na minha perna, no jeito do que eu estou. Falei, não, vamos rezar. Rezar. E no dia seguinte eu fui me confessar. Entendeu? Então, elas me ensinam muito. As atitudes delas. Elas têm atitudes muito sábias e que ajudam a me transformar. Tanto que você pegou muitas dessas histórias e escreveu um livro, né? Sim. 1 ou 2? Não, só escrevi mas tem um segundo que está meio... Tá meio engatilhado aí. Nossa Tá Senhora. meio... E na cadeia? Me conta alguma história interessante da cadeia. Desse tempo de cadeia. Olha, algumas histórias interessantes de cadeia, e assim, alguma história dolorosa foi de que quando eu li o Evangelho na frente da cela, sem nada dogmático, um cidadão me dava as costas. Aí um dia ele falou assim, olha, não é por falta de educação que eu dou as costas. Ele falou, mas eu não posso, eu fico pensando em tudo para não ouvir a senhora, porque eu não posso amolecer meu coração. Se eu amolecer meu coração, eu não consigo sobreviver aqui. Nossa. Então, essa foi, assim, uma história muito forte na minha vida, né? Uma outra foi de um menino, porque também tinha uma cela para menores na época, um menino de 16 anos, que chorava, e me disse que ele ia ser morto, e eu falei assim, não, Deus vai te amparar, e conversei muito com ele. E a hora que eu saí da cadeia, eu vi um grito, ele tinha acabado de ser morto, porque ele estava jurado de morte dentro da cela. Tem algumas coisas muito dolorosas, e tem assim, uma outra questão que me toca muito é que essa mesma menina que perguntou do meu Deus, ela foi morta. Ela tinha me ligado que ela tinha arranjado um namorado. E que ela ia embora para Araçoiaba da Serra, porque os pais dele tinham um sítio, aqui ela já tinha muita fama. E que aí os filhos dela, ela tinha 2 filhos, estavam com a mãe, ela ia pegar os filhos. Aí ela falou assim para mim, antes desse episódio, ela tinha feito um aborto. E ela veio me contar, eu falei, você sabe que você matou uma vida, né? Porque assim, eu também não converso com ela se não for na verdade, né? E aí, o dia que ela me ligou, que ela tinha arranjado namorado, que ela ia embora, ela falou, eu tô grávida. Eu falei, é dele? Ela falou, não. Eu falei, e aí? Ela falou, matar nunca mais. Bom, aí quando foi 28 de dezembro, eu estranhei, porque ela sempre ligava no Natal, conversava, ligaram da delegacia de Salto, e ela não tinha documentos, a única coisa que tinha era o nome da minha mãe, tinha Irene Cristina e o telefone fixo de casa. E aí disseram que tinha uma mulher morta lá, e era ela. Eles se hospedaram lá numa pensãozinha. Ele a matou com um revólver silencioso. Não foi briga, porque ela era briguenta, porque ela estava abaixada amarrando tênis. Ele colocou 2 ventiladores em direção dela.
E, assim, para mim foi muito doloroso. Cris, como é que você lida com isso? Foi muito doloroso. E ela, inclusive, falava assim, não esquece que você é minha mãe, hein? Não esquece que você é minha mãe, né? Então, eu falei assim, eu não sou mãe, mas eu tenho as minhas maternagens, né? E aí, assim, eu não vi a hora que o assassino dela fosse preso, que era muito farisaico da minha parte, porque era um desejo de vingança. Eu ia na igreja, na cadeia, eu lia evangelho, eu queria que fosse preso. Bom, aí um dia, um cidadão que também me dava as costas, me virou assim, de repente, e falou assim para mim, Deus perdoa? Falei, não. Deus perdoa sempre. Você imaginou, né? Se a pessoa se arrepende, Deus perdoa sempre. E aí eu falei da questão de Davi, de Urias, depois eu li um trecho do Evangelho e falei... Ele falou assim, a senhora não lembra de mim, né? Ele falou, eu cresci no coreto da catedral. A senhora pagava leite para a gente no bar da Esfirra. Aí eu lembrei, porque ele tinha uns olhão, um olho verde grande. E aí eu falei assim para ele, é o seguinte, semana que vem eu vou te trazer uma Bíblia. E vou, já que você sabe ler um pouco, vou mostrar para você ver que Deus é amor. Tá bom. Quando foi na segunda-feira, a doutora Fátima Jacete me ligou, porque com ela, a Solange não dava problema. Aí ela falou assim, pegaram o assassino da Solange. Eu falei, eu não acredito, bate palma, tarará. Daí ela falou assim, ele já estava preso. Eu falei, ela falou, é o Moreno de Ouro Verde. Eu não posso acreditar. Aí eu fiquei Cristina. muda. Aí eu fiquei muda. Meu Deus do céu. E aí, quando foi na semana seguinte, eu levei a Bíblia e eu falei para ele, olha, Deus me precedeu, porque eu tinha um desejo de vingança a seu respeito. Não vi a hora de você ser preso. Ele falou, eu sei. Para a Solange, a senhora era a mãe dela, né? Ele falou, eu matei 2, né? Porque ela estava com o bebê na barriga. Eu falei, é verdade. Você matou 2. Ele falou, mas eu quero me redimir. Ele foi pago para matá-la, porque ela estava devendo não sei quantas pedras de crack, mas eu levei a Bíblia. E aí a gente chorou junto, né? E aí, depois ele foi transferido para Franco da Rocha. E em Franco da Rocha, ele encontrou um padre de uma congregação do Amazonas. E hoje ele é irmão lá no Amazonas. Nossa, Cristina, que história! E essa é a história de Deus, né? É Deus que vai tecendo, e é Deus que vai mostrando os meus erros junto aos excluídos. É Deus que fala assim, viu, não pensa que é isso não, entendeu? Caramba, nossa senhora. Então, isso para mim sabe, é uma coisa... Uau, é muita coisa. Tudo é de Deus, entendeu? 43 anos na Magdala. Essas são algumas histórias. Deve ter muito mais do que isso na carcerária também. Caramba, Cristina. Sabe, eu queria te perguntar uma coisa. Você já recebeu muita crítica pelo trabalho? Nossa! É o que não faltava e não falta até hoje. Verdade? Sim, sim. As pessoas falam que eu sou fanática por marginal, certo? Eu ouvi muito e ainda ouço, entendeu? Mas tem uma coisa que não me preocupa, porque eles são seres humanos como todos os seres humanos, entendeu? E eles me fazem me aproximar mais de Deus, então... Como é que... Você sabe, essa questão do preconceito, Jundiaí, a gente tem um lado muito conservador, né? Quando eu fiquei na rua conversando com as mulheres para começar a pastoral, tudo, de 82, fiquei 82, 83, 84. Em 85, eu falei para o Dom Roberto, falei, já daria para ter, mas aí já veio mais gente para ajudar, né? Falei, daria para uma sala da Casa do Catecismo? Ele falou, não, eu quero que vocês vão para uma sala na catedral.
Elas têm que saber. E aí a gente foi para a sala azul da catedral. Na época, eu acho que o Dom Joaquim era vigário ainda. E teve gente que falava que não ia mais na catedral para não pegar a doença venérea no banco. Ou se não, levava um paninho para limpar o banco, né? Que coisa, né? É. Eu fico indignado de... É. Porque assim, a vinda de Cristo, pelo menos é o que eu acredito, eu só consigo acreditar que Deus, quando a gente chegar, né, a contemplar a face de Deus, Ele só vai perguntar pra gente assim, você amou? Só isso. Ah, mas não sei o que lá, mas a etapa, mas não sei o que onde, mas o terço, coisas importantíssimas. Mas você amou de verdade? E eu fico pensando muito nisso, sabe? E outra coisa também, a tristeza do mundo que a gente vive hoje, em que cada vez mais até algo como a prostituição tem se tornado um mercado... Bom, sempre foi, né? É como se diz, a profissão mais antiga do mundo. Mas vendo hoje a quantidade de jovens que lançam mão disso para manter um determinado padrão que é... Eu acho isso de uma crueldade do mundo que a gente vive hoje, do mundo moderno, Cris. Porque e as pessoas... O que me mais dói são pessoas inteligentes que não conseguem enxergar isso. Por exemplo, o padrão de consumo que a gente vive aqui no Brasil, que é diferente do padrão de consumo... Não falo de Jundiaí, que a gente está numa situação muito, muito privilegiada aqui na nossa cidade. Mas o padrão de consumo que a gente tem aqui não é o padrão de consumo que se tem na África, por exemplo. Ou no Sudeste Asiático, no parte pobre do Sudeste Asiático. E aí você faz com que essas pessoas queiram, todas as pessoas queiram cada vez mais determinados produtos, determinadas coisas que são símbolos e signos de sucesso. Mas a que preço fazer isso, né? Eu conversava isso com o Dom Arnaldo e ele falou para mim uma coisa muito interessante, que ao invés de a gente pensar, a política deveria pensar, ao invés de estado de bem-estar social, no estado de bem viver, né? Porque o bem-estar, e ele dá um exemplo que eu achei muito legal, assim, se todo o mundo tiver piscina, a gente entra num colapso hídrico, né? Todo o mundo, né? 8 bilhões de pessoas com piscina. Se todo mundo tiver carro, né? Então, a gente não pode ter tudo, mas a gente pode viver bem com o que a gente tem. E eu acho que esse é um ponto de inflexão também que poderia mudar muita coisa. Eu fico muito triste de ouvir isso, desse conservadorismo, que obviamente não é uma característica somente da nossa cidade. Não é, mas imagine quando nós entramos na catedral em 82, em 85 com as mulheres. Mas eu vejo uma guinada conservadora, melhor, eu vejo uma guinada reacionária no mundo que me preocupa um pouco. Ao mesmo tempo que essas outras coisas estão sendo... É um mundo esquizofrênico, assim, porque, por um lado, você tem essas permissividades, né, da sexualidade, da prostituição, etc. E tal, isso sendo até, de certa maneira, normalizado e mais até exaltado em alguns grupos, por algumas pessoas. E, por outro lado, você tem um reacionarismo, assim, de você... não vou sentar no banco, sabe... Deus, pátria, família. Eu não vou colocar isso, obviamente, no podcast, senão eu vou perder um monte de voto. mas a verdade... E nós continuamos com um número altíssimo de vítimas de abuso sexual infanto-juvenil, de meninas pobres, meninas e meninos, porque no estudo que eu participei, dizem que é o mesmo número de meninos abusados sexualmente e meninas. Mas os meninos contam menos, porque eles ficam com medo de serem taxados, entendeu?
Mas, assim, continua nas famílias pobres e que, infelizmente, vão cair na prostituição. Porque não vão conseguir estudar, que vão estar massacradas. Conta para alguém da casa, a pessoa não acredita, ou normalmente o abusador, ele põe medo. Então, assim, estão sendo formadas meninas para a prostituição pobre. Estão sendo formadas meninas para a prostituição pobre com o número de meninas no abuso sexual. Isso é muito doloroso e eu preferia não falar sobre esse tema, mas eu gosto de falar desse tema, entendeu? Porque vai mostrar, esse sim, vai mostrar a decadência da mulher, ela vai ser destruída. E assim, e o abuso sexual continua ainda com um véu em cima dele, pelo menos, né? Eu não quero que você conte, porque foi meu irmão que fez isso com você, ele é seu tio, entendeu? Vai destruir o seu tio. E aí, assim, eu que convivo também, às vezes, com algumas meninas que foram vítimas de abuso sexual, você vê que elas não conseguem fixar o pensamento mais em nada, né? Porque elas só se enxergam carne. Meu Deus. São as coisas que a gente tem que a gente encontra nesses varais do mundo e do submundo. Me conta um pouquinho do trabalho na CSJ, da Casa da Fonte. Por que a escolha do lugar? Por que eu trabalho com tantos públicos variados? Olha, nós atendemos quem mora no Jardim Novo Horizonte, no Almerinda Chaves, no Residencial Jundiaí. Nós atendemos essa população que está no nosso entorno. Que é uma população que cresce a olhos vistos, assim, né? A escolha do local é junto, estou junto com a estação está atrás da Casa Fonte. Entendi. Certo. E todos os cursos, com exceção de português, matemática, informática, foram os próprios alunos que foram trazendo. Então, por exemplo, esse ano a gente implantou arte circense, porque eles pediram. Entendi. E a professora que dá aula de jazz também tem condições de arte circense, então a gente ia contratar. Música, né? Eles adoram violão. É o Tom que dá aula lá, eles adoram o instrumento. Que Tom? O Fofão? É. Oh! É ele que é professor de música da Casa Fonte. Ele é ótimo. Ele é um maravilhoso. Ele é o máximo. Ele tem até um aluno cego, você acredita? Que maravilha. Ah. Cris, às vezes assim, as pessoas enxergam esses trabalhos assistenciais com uma certa reserva, porque você aliena mais as pessoas, porque você dá jazz, porque você dá isso, porque você dá aquilo. Explica para quem não entende qual é a importância desse tipo de trabalho. A gente tem por proposta também que eles conheçam o mundo da cultura e da arte, porque isso vai refinar os sentimentos, né? Eu me lembro que no primeiro ano de Casa da Fonte, eram poucos alunos, eram uns 30 e poucos, e eles foram lá no Parque da Cidade andar de caiaque. E aí eu tinha um adolescente de 13 anos lá. O primeiro que voltou, falou: o que você achou? Ele falou assim: o meu mundo não termina no Jardim Novo Horizonte. Depois que coisa maravilha. É isso. É disso que se trata. E aí, assim, eu tenho uma menina que foi nossa, depois ela foi para a Guardiã, hoje ela é advogada. Ela é da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Não, eu acho isso maravilhoso. Entendeu? Já tem uma aluna e um aluno que foram agora para o Sub-13 de futebol. Entendeu? Então, eles vão... Tem o desenho, eu já tenho pessoa, tem um que foi aluno nosso que hoje desenha em São Paulo numa loja de modas. Entendeu? Então, assim, eles vão conhecendo outras a possibilidades. arte, a cultura. Por exemplo, assim, todos os anos, no mês de julho, a gente faz uma viagem aqui perto com eles, né? Americana, Limeira, acho que esse ano Sorocaba.
mas a gente vai em algum museu ou em algo assim, que tem, porque eles não precisam ficar limitados lá, entendeu? Eles têm que conhecer o que existe no mundo e que eles podem ter acesso. Sim. E pode ser escolha. Veja, a menina tem 26, né? Perto dos meus 70, e é menina mesmo. A menina que dá aula de artes circenses e jazz foi nossa aluna desde os 7. Que coisa fantástica. Fez ESEF. Porque isso é um outro problema dos trabalhos, né? Dos trabalhos sociais, vamos dizer assim, né? Começa-se com ímpeto, com um grupo muito bom, mas com o passar do tempo, não existe a renovação, né? Eu, quando dei aula no Chico Poço, no cursinho Chico Poço, eu sou eu sou do núcleo que formou, dos primeiros professores, né? Fiquei uns bons anos lá. E o que eu acho muito legal do trabalho de lá, bom, primeiro é isso, né? É ver ex-aluno, tem ex-aluno meu que hoje é doutor em biologia pela Unesp, eu tenho ex-aluno que fez, do Chico Poço, que fez Largo São Francisco, medicina, e tantos outros que fizeram aquilo que desejavam também e que estão muito bem. Porque às vezes a gente só fala dos grandes medalhões das grandes faculdades, mas não, todos eles têm um valor. Muitos Pô, desses mesmo aqui, que me ajuda, né? Me ajuda em todos os aparatos aqui. A menina veio para mim e falou assim: você foi meu professor no Chico Poço. Eu acho que e essa é a grande alegria, né? Senhora. É a grande alegria de fazer um trabalho como esse da Casa da Fonte, como o do Chico Poço. E como eu estava falando, é um trabalho que hoje já dá frutos porque alunos dão aula lá também, né? Então tem teve essa continuidade. Então, isso que é legal também manter na Casa da Fonte. Né? Há 12 anos, e assim, a equipe que tem lá, porque ela é uma escolha minha da equipe, é bem misturada as idades dos professores também. Eu tenho a menina de 25, 26, como tem eu 70 lá, entendeu? É tudo isso misturado, né? Até porque os próprios jovens encontrem quem está mais próximo deles nas ideias e que eu também aprenda, né? Isso é muito importante, mas há 12 anos nós não temos um caso de aluno que foi nosso, ou adolescente que está lá, que foi para as drogas. E nós não temos um caso de gravidez na adolescência. Não temos palestras sobre o uso de drogas e nem sobre gravidez na adolescência. Nós temos motivação com o mundo da arte, com o mundo dos esportes. E qual é o pré-requisito para se entrar na Casa da Fonte? Pré-requisito é morar num desses bairros e a renda familiar, 2 salários mínimos. Aí sim, porque você consegue pegar exatamente aqueles que estão na situação que coisa, que trabalho bacana, que coisa interessante. Me conta uma coisa, Cris, como é que você vê hoje, você que acompanha então o trabalho da Magdala, está como presidente da Magdala, ficou tanto tempo na Pastoral Carcerária, o que você me diz hoje como é que você vê hoje nesse campo Jundiaí? Como é que estão as questões aqui? Porque eu tenho uma percepção como morador, né? Como morador do centro eu tenho uma outra percepção ainda. Queria entender a sua percepção sobre a questão de assistência social na cidade, a questão de o que você tem visto na cidade. E pode falar. Eu gosto muito da Maria Abrantes. Ela é fantástica. Eu só lamento que muitos grupos que querem ajudar os moradores de rua não sigam a linha dela, entendeu? E caiam no assistencialismo, porque as ideias dela são fantásticas, né? E aí eu acho assim, o Fundo Social de Solidariedade ele funciona muito bem também, né? Ele funciona muito bem porque a gente percebe, embora a própria empresa compre cesta básica para famílias de alunos que os pais estão desempregados, mas nós temos outros casos no bairro, que tem assistente social, que é a Pérola. Então, assim, o Fundo Social, ele dá esse amparo.
Tá? Ele dá esse amparo. Agora, eu lamento, porque o meu olhar sobre essa questão da cidade, que vai acabar caindo do problema das cracolândias e tudo mais, é uma pena que não sigam aquilo que a Maria Abrantes propõe. Aquilo que o governo está propondo. É. Eu confesso para você, vou falar agora como morador no centro da cidade. Me entristece muito também. Porque é realmente e somente um puro assistencialismo. É muito louvável, eu acho louvável, mas você pensa só em um ator. E o centro histórico, ele não tem apenas um ator, ele tem muitos atores. São muitas realidades lá. É a realidade do comerciante tradicional, do comerciante que tem franquia. É a realidade dos que trabalham, não do comerciário, né? do dono e do funcionário. Tem a realidade de quem passa por ali para pegar o seu ônibus para Várzea, para ir para o terminal central, para sair do terminal central. Nós estamos falando de 40 mil pessoas que passam todo dia pelo centro da cidade. É a realidade da Igreja Católica, que tá ali, tem ali a sua catedral. É a realidade dos moradores, que somos poucos, né? Porque é uma área pequena da cidade e também porque é uma área que hoje está dominada pelo comércio. É a realidade dos moradores, das pessoas que estão em situação de rua. Eu nunca sei se eu falo morador, se eu falo pessoa em situação de rua, mas a questão é que a questão que mais me deixa muito, eu não diria triste, mas assim que me causa um certo dissabor, é ver que existe uma movimentação tão grande de determinadas entidades, determinados grupos para alimentação, né? E para uma evangelização que seja protestante, que seja católica, que seja espírita, porque eu já cheguei a contar 6 grupos distribuindo alimento à noite para as mesmas pessoas, 6 vezes. E não aí, então não quer que coma, não é isso. São pessoas que vivem no limite, né? São situações limite. E as reações são de limite também. Minha mãe sempre fala que você não pode esperar de um louco sanidade. E o grande mal do ser humano é esperar loucura, esperar a sanidade de um louco e esperar, às vezes, determinada loucura de uma pessoa sã. Um são vai fazer coisas sãs e um louco vai fazer coisas loucas. Uma pessoa que vive uma situação extrema, ela vai responder de uma forma extrema. Ela vai se revoltar com a situação que ela vive. Ela vai pegar a marmita que ela não comeu, ela vai jogar no chão. Sim. Só que o que eu faço como morador? O que um comerciante faz no comércio dele, né? A gente vai brigar, a gente não pode entender o que essa pessoa passa. E eu vejo que não existe exatamente isso, não existe essa capacidade de integração das E a ideias. solidariedade verdadeira, ela tem que empoderar. Para mim, solidariedade verdadeira não é dar. Ela tem que empoderar. O que é empoderar? Entendeu? É abrir os olhos da pessoa que ela tem capacidade de viver de outra maneira, não esticada no chão lá. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não acredito, não querendo desfazer de ninguém, na solidariedade que dá o que comer, mas não ajuda a empoderar. Não ajuda a fazer com que a pessoa se torne ser humano, porque jogada lá, né? Então, assim, eu acho que um grande problema está também nesse conceito de solidariedade, entendeu? Sim, Eu acredito muito nisso, que esse é um problema do centro da cidade. E qual que é isso que eu fico pensando, por que não essa união, né? Por que não unirem esses esforços Mas a todos? Maria já tentou várias vezes. Eu imagino. A Maria já tentou várias vezes, entendeu? Toda terça-feira vem um pessoal lá, coloca
não vou falar o local, mas enfim, ali no centro, cadeiras, montam uma assembleia, distribuem comida, fazem uma cantoria, fazem um verdadeiro culto ali. Acredito que são evangélicos, protestantes. E só não me lembro a denominação. E termina, cada um pega a sua comida. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Cris? Não são só pessoas em situação de rua. Ah, isso eu já vi. Não são só. Alguns moradores, alguns funcionários do serviço de limpeza, algumas pessoas que trabalham ali no centro. E dá para perceber que na verdade não é um atendimento às necessidades de quem realmente está passando por um momento de dificuldade, mas sim é a entrega de alimento. É basicamente isso. Não se trata de algo mais. E eu vejo que existe esse esforço muito grande da Maria Brant. O Dornaldo até comentou isso também, que no mesmo dia que a gente conversou, ele conheceu a Maria Brant e teve todo esse overview já de toda essa situação da cidade. Mas vamos esperar para ver se isso muda uma hora, né? Se os grupos começam a se conversar. Porque tem que ter a solidariedade com o comerciante também, que vem à loja. Tem que ter a solidariedade com os funcionários do comércio. Os comerciantes vão fechar as lojas, não é? Comigo, com as minhas velhinhas. Tá certo. Então, a verdadeira solidariedade é um público empodera. E o morador do centro agora está mudando, né? Ele estava a grande maioria são pessoas mais idosas, mas hoje já estão vindo os jovens, porque estão descobrindo que é maravilhoso morar num prédio antigo, que tem mais espaço e que tem tudo à disposição ali. Hoje os trabalhos são remotos, então é muito mais fácil morar. Mas é necessário pensar em tudo isso, sim. É necessário pensar em tudo isso para poder entender a amplitude das coisas. Cris, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, eu tenho várias perguntas. E eu vou fazer essas perguntas em forma de ping-pong. Tá o bom. famoso bate-bola, jogo rápido. E aí você me fala a primeira coisa que vem à sua cabeça. Um lugar. Poços de Caldas. Verdade? Morei lá com 8 anos e foi um tempo e um lugar que me encanta. Dona Ilka, minha vizinha, que Deus a tenha em bom lugar, morreu esse ano. 97, 98 anos. Todo ano ela pegava um táxi, ia até Poços de Caldas, viúva, sem filhos, e ela passava o Réveillon lá. Então ela pegava o táxi, ia até Poços de Caldas, ficava hospedada o grande hotel que tem ali, Grande né? hotel, Ficava hospedada no grande hotel, comia um cachorro quente na praça, que ela adorava comer cachorro quente. Ficava 2 dias ali, jantava sempre cachorro quente, pegava, logo depois do Réveillon, pegava o táxi e voltava para Jundiaí. Eu falava, mas Dona Ilka, é muito caro pegar esse táxi. Eu não tenho onde gastar o meu dinheiro, eu faço os meus gostos, Lindinha. Um livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Que tá na moda agora, né? Você Ele tá, mas foi sempre, para mim... Verdade? É o livro da sua vida. Sim, eu li a primeira vez com 12 anos, porque meu pai gostava muito de ler. Então, ele tinha a coleção inteira de Machado de Assis e tudo mais, mas depois tive que reler para entender mesmo. É sempre assim. Uma música. Jesus, Alegria dos Homens. Johann Sebastian Bach. Muito bem. Uma lembrança. Uma lembrança... Meus pais. Porque quando a gente fala em lembrança, eu quero lembrança bonita. Bonita. Um filme, Cris.
Um filme Carandiru. Um medo. O medo de alguns momentos na direção. É realidade. Se você não viu a Cris dirigindo, eu vou falar uma coisa. É a coisa mais fofa do mundo. Porque ela senta lá na frente com o volante assim. E não olha nada do lado. Mas eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu. Pode contar, fica à vontade. Aconteceu domingo. Aí eu fui à missa lá na Santa Rita e peguei a Frederico Ozanam, que mora na Vila Aparecida. Quando eu estou virando a pontinha da Vila Aparecida, eu vi um passarinho lindo com penacho vermelho. Aí vendo. Subi na calçadinha da pontinha. Subi, desci e começou um barulho. Eu falei, soltou a calota. Mas eu falei, não falta muito para chegar em casa. E eu, ó. E um cidadão de carro preto, dando sinal de luz, dando sinal. Mas eu falei, não vou parar, não. Não que eu estava com medo. Eu falei, eu não vou parar na rua. E vou. E aí, gente até que gritava na rua, moça! E cheguei em casa, estava com o pneu no chão. Porque eu não senti que o pneu estava furado. Eu achei que era só calota. Aí chamei o seguro. O moço do seguro, gentilíssimo. Ele, gentilíssimo, falou, mas como que a senhora conseguiu fazer isso? Eu falei, não, porque eu consigo, entendeu? Esse que é o problema, né? O problema é que eu que você consigo. consegue. Certo. Bom, daí ele foi trocar o pneu, o reserva não estava murcho. Ai, Cristina. Só que, como ele era muito simpático, ele pegou o carro dele e foi no posto. Aí ele colocou o pneu, entendeu? E todo mundo, principalmente a Rose, horrorizado com o caso. Eu falei... Aí fui levar, você acredita que desamassou a roda, não cortou o pneu? Caramba, Cris. Ficou em R$30 o conserto, ou seja, vou começar a pregar por aí que não tem problema andar de pneu furado. O terror dos borracheiros da cidade. Pois é, né? Uma alegria. Uma alegria, olha... As crianças com quem eu convivo. Imagino também. Quem é Maria Cristina? Quem é Maria Cristina? Olha, é um tipo meio estranho. Certo? É um tipo meio estranho. Eu me acho um tipo meio estranho, porque eu tenho um momento muito forte de silêncio. Eu adoro ler. Adoro conversar com as pessoas. E assim, e tem um lado meio engraçado, tanto do meu dia a dia como de brincar com as pessoas, entendeu? Eu me sinto assim, eu sou idosa, consciente de que sou idosa, mas não sinto os meus 70 anos. Isso talvez seja também por conviver muito com criança, adolescente. Mas eu digo que assim, eu vejo você, eu vejo a minha tia, eu vejo a minha mãe, muito, muito, muito bem, assim. Pra mim, vocês não mudaram nada. Eu sou de bem. A idade passa um pouco, mas assim, não é aquela coisa que... Antigamente a gente tinha aquela coisa de que 60 anos, 70 anos, a pessoa estava muito envelhecida. E hoje as pessoas estão passando tempo melhor, né, também. Eu sou assim, de bem com a vida. E assim, que nada acontece por acaso. Aceito os acontecimentos e vou tentar resolver. Mas tem uma coisa assim, eu sou muito independente. Né? Dependente? Independente. Né? Aí um amigo meu que soube da história de domingo falou assim, por que você não me chamou? Eu falei, porque eu nem me lembraria de chamar alguém. Eu decidi com esse barulhão até em casa chamar o seguro, entendeu? Então não é que eu recuso ajuda. Eu tenho um lado de resolver as coisas do meu jeito, por mim mesmo. E que funciona. Não, tá aí, né, Cris? Entendeu? E assim, não tenho medo de gente.
entendeu? Não tenho medo de gente. Mas adoro os gatos. Amo, de paixão. Quantos mesmo? 2. 2. O Muxi e a Luna. Amo de paixão. Os 2. Maria Cristina, agora é a pergunta que eu copio na cara dura. Minha querida, o que é a vida? O que é a vida? A vida é uma oportunidade de você ir se burilando, de você perceber que o sofrimento te torna mais profunda, não perder as alegrias até de ver um pássaro de penacho vermelho. Nem que isso custe a roda do carro. Não perder as alegrias e saber que vai ser um momento do encontro com Deus. E que esse momento de encontro com Deus é um momento em que acaba a vida. É um momento de medo, E assim, mas o preparar-se para isso, tá? Eu tenho uma Sagrada Face, a minha mãe era muito devota da Sagrada Face. Sagrada Face lá de Taubaté? Do Mosteiro de Sagrada Face em Roseira, de frente para Aparecida. Tá. E a minha mãe alcançava muita graça e eu tenho um santinho de lá. E todas as noites antes de dormir eu falo para o Senhor, Senhor, não me deixa sair do caminho da sua via sacra. E a vida, eu acho que é isso, ela é a oportunidade de uma via sacra, porque na via sacra você tem tudo. Coisa boa e coisa ruim. Sim. A vida é luta. Viver é lutar. Querida, eu só posso agradecer a conversa. Eu acho, Cris, que você é um exemplo de acolhimento. Você é um exemplo de... Eu acho que Papa Francisco conheceu você em algum momento, assim, porque... Ou não, né? Ou de repente, assim, as pessoas que entenderam, acho que a mensagem de Cristo na Terra, a mensagem do Cristo na Terra, a mensagem dele, são pessoas como você, são pessoas como Dom, são pessoas como tantas outras que a gente encontra na vida. É o que eu tento ser. Porque não é fácil a gente fazer essa escolha para a vida. Você fez uma escolha de vida, né? Você fez uma escolha de vida. Você abriu mão de muitas coisas. Com certeza fica na dúvida às vezes se foi a melhor opção, porque isso faz parte da história Não tenho dúvida. Não tem. Você nunca chegou em nenhum momento assim? Não por um tenho segundo, dúvida. por um segundo. Não. Ai, Cris, que inveja de você. Não tenho dúvida. Às vezes eu fico com dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu escolhi cuidar dos meus pais, né? Meu pai era idoso. Ficar com a minha mãe e desenvolver e estar nesse trabalho. Então, assim, eu não tenho dúvida. Eu tenho, assim, muita certeza que é o que Deus escolheu para a minha vida. Em nenhum momento você falou, pelo menos assim, será? Mesmo que você mude de ideia no mesmo segundo. Eu nunca. Ai, Cris, que maravilha, que vida maravilhosa. E no Dia das Que Mães... privilégio, é um privilégio. E no Dia das Mães, né? Eu fui entrevistada, assim, essa questão de não ser mãe. Falei, olha, eu não teria sido mãe sem ter formado uma família, né? Não ia querer ter filhos sem ter formado uma família. Falei, mas não me faltou o dom da maternagem. Com certeza. E a minha maternagem, em especial, é para os excluídos. Isso é... Então, eu acho mas que... não tenho dúvida. Não, mas eu posso até ter me expressado errado. Não, de escolha não entendi o que assim, você falou, mas em nenhum momento eu penso, e ser naquela época, não. Para mim, assim, eu vou ser honesto com você, eu obviamente penso nisso. Quer dizer, não tão obviamente. Eu penso nisso, mas é um pensamento que antes durava 5 segundos. Hoje dura 2, sabe? Mas você é muito novo ainda. Não, muito novo não, né? Você não é muito novo, não. Vai, 42, você é muito novo. Eu já tenho 70 anos. Não, sem então, dúvida. essas questões
elas vão se consolidando com o passar do tempo. sem dúvida nenhuma. Mas eu também tenho essa impressão. E você sabe que é muito. Você me toca falando, principalmente da questão carcerária, porque eu fui convidado já a participar dessa pastoral. E a única coisa que me impede de ir é a preguiça. E eu tô vendo que. Ver a sua. Ouvir você me faz sentir que isso não é. Isso é totalmente irrelevante dentro daquilo que pode ser feito. Né? E muito pode ser feito. E eu acho que você também, com as suas histórias, com os seus escritos, né? Escreve no Verbo. Continua escrevendo no Verbo, né? Um mês sim, um mês não. Tá. Escreve no Verbo, tem um livro com seus contos publicados. Sempre coloca as suas coisas no Facebook, a gente sempre acompanha no JJ também, minha colega de coluna lá. Somos colunáveis, né? Isso é coisa que eu não tenho consciência. A minha mãe tem uma história ótima que eu vou contar rapidinho. Minha mãe foi massagista por muito tempo, né? Antes de virar monja e tudo mais, ela era massagista, ela consertava a coluna dos outros. E aí, um dia ligaram para ela, um senhor ligou para ela e falou assim: a senhora precisa me atender tal e tal dia, tal hora. Aí ela viu na agenda e falou: olha, tal dia, tal hora eu não posso, eu tenho já um paciente e tal. Não, a senhora não está entendendo, eu sou tal pessoa. Tá, mas eu não conheço o senhor. Não, eu sou colunável. Aí minha mãe respondeu assim: é claro que o senhor é colunável, se o senhor não tivesse problema na coluna, eu nunca tinha ligado para mim. Essa é ótima. Acabou. Essa é de primeira. Claro que o senhor é colunável. Mas eu acho que, assim, me faz... Enfim, me fez pensar bastante, assim, na importância também. É aquela velha história, né? Deus dá uns dons pra gente que a gente precisa utilizar, né? E o dom de ouvir as pessoas, de se colocar no lugar delas, o que eu mais gosto no trabalho que você desenvolve é justamente a falta total de moralismos, a ausência total de lições de moral que você quer dar para qualquer pessoa que seja, no tempo do pastoral carcerária, ou mesmo na Magdala, ou até na Casa da Fonte, que deve ter tantas situações delicadas também, né? Eu acho que isso é tão básico para mim, mas não é, né? As pessoas não agem dessa maneira, né? As pessoas não enxergam dessa maneira. Você não precisa olhar para outra pessoa, você não precisa, mesmo na política, mesmo na educação, em qualquer matiz da vida, na família, você não precisa olhar para outra pessoa, ou melhor, você não deveria olhar para para outra pessoa com um olhar diferente do que você teria para consigo mesmo, entendeu? E entender, às vezes, as motivações das pessoas. Muito fácil, às vezes, a gente, Cris, falar a culpa de tal coisa é essa ou aquela. É uma. Não, tem várias situações, tem vários motivos para aquilo acontecer. E nós só vamos conseguir ajudar, deixar nossa marca, o tal do legado que tanto falam, no coração das pessoas, ouvindo e entendendo. E que é o papel, na verdade, isso é uma coisa da sociologia, né? O sociólogo, eu ouvi isso muito na faculdade, ele não tem que aceitar e não tem nem que negar. Ele tem que entender. Quando a gente entende a sociedade, quando a gente tenta entender as situações, a gente consegue fazer uma análise melhor do mundo. E eu acho que o seu exemplo inspirado por Deus, né? Porque você sem Deus, ou eu sem Deus, não somos nada. Que não soe como um puxa-saquismo, porque não é. Mas é a mais pura verdade. Acho que o seu exemplo ele ajuda muito nesse sentido. E principalmente, sempre você agiu de uma maneira, pelo menos como eu sempre vi, você sempre agiu de uma maneira muito sem o alarde das grandes massas ou dos grandes
das grandes propagandas. O seu trabalho sempre foi um trabalho de base, né? Você nunca foi aquela que, eu comecei, agora eu não vou na rua. Eu sempre te vejo na rua, eu sempre te vejo com o pessoal. Você poderia estar aposentada e eu vejo você ali na linha de frente, no chão de fábrica, né? Ali fazendo a coisa acontecer. Então, toda a minha admiração por você. Muito obrigada, muita generosidade sua, né? Muita generosidade sua, mas assim, todos esses acontecimentos, Deus me propôs para dar um sentido para a minha vida. Tá? E eu acho assim, não dá para olhar as pessoas sem saber que lá atrás tem uma história. E essa história que faz com que, muitas vezes, a forma de agir dela venha daquela história. E às vezes ela precisa sentar, às vezes ela precisa falar. E eu penso, eu voltando no Frei Antônio Moser, né? Só se liberta dos preconceitos quem restitui a vida aos silenciados. São os meus, que eu digo meus porque chegaram próximos a mim, que me libertaram do cárcere de me achar melhor que os outros. Hoje eu tenho plena consciência da miséria que eu sou e que é Deus que está comigo e que me faz melhor. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite, por ter vindo falar comigo. Você é maravilhosa, minha amigona querida. Gente, queria agradecer a você também que está aqui com a gente. Agradecer ao Luan pelo apoio técnico aqui também. E pela manutenção da temperatura agradável, pelo funcionamento de tudo aqui. E espero que vocês participem, curtam a nossa conversa, compartilhem. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Muito bem.